Capítulo 148. O problema insolúvel. Publiquei o jornal. 24 horas depois, aparecia em outros uma declaração do Cotrim, dizendo em substância que, posto não militasse nenhum dos partidos em que se dividia a pátria, achava conveniente deixar bem claro que não tinha influência nem parte direta ou indireta na folha de seu cunhado, o Dr. Brás Cubas, cujas ideias e procedimento político inteiramente reprovava. O atual ministério, como aliás qualquer outro composto de iguais capacidades, parecia-lhe destinado a promover a felicidade pública. Não podia acabar de crer nos meus olhos. Esfreguei-os umas e duas vezes e reli a declaração inoportuna, insólita e enigmática. Se ele nada tinha com os partidos, que lhe importava um incidente tão vulgar como a publicação de uma folha? Nem todos os cidadãos que acham bom ou mal um ministério fazem declarações tais pela imprensa, nem são obrigados a fazê-las. Realmente, era um mistério a intrusão do Cotrim nesse negócio, não menos que a sua agressão pessoal. Nossas relações até então tinham sido lhanas e benévolas. Não me lembrava nenhuma de sentimento, nenhuma sombra, nada depois da reconciliação. Ao contrário, as recordações eram de verdadeiros obséquios. Assim, por exemplo, sendo eu deputado, pude obter-lhes uns fornecimentos para o arsenal de marinha. Fornecimentos que ele continuava a fazer com a maior pontualidade e dos quais me dizia algumas semanas antes que no fim de mais 3 anos podiam dar-lhe uns 200 contos. Pois a lembrança de tamanho obséquio não teve força para obstar que ele viesse a público enxovalhar o cunhado? Devia ser muito poderoso o motivo da declaração que o fazia cometer ao mesmo tempo um destempero e uma ingratidão. Confesso que era um problema insolúvel. Capítulo 149. Teoria do benefício. Tão insolúvel que o Quincas Borba não pôde dar com ele, apesar de estudá-lo longamente e com boa vontade. Ora Deus, concluiu, nem todos os problemas valem 5 minutos de atenção. Quanto à censura de ingratidão, Quincas Borba rejeitou-a inteiramente, não como improvável, mas como absurda, por não obedecer às conclusões de uma boa filosofia humanística. Não me podes negar um fato, disse ele, é que o prazer do beneficiador é sempre maior que o do beneficiado. Que é o benefício? É um ato que faz cessar certa privação do beneficiado. Uma vez produzido o efeito essencial, isto é, uma vez cessada a privação, torna o organismo ao estado anterior, ao estado indiferente. Supõe que tens apertado em demasia o cós das calças. Para fazer cessar o incômodo, desabotoas o cós. Respiras, saboreias um instante de gozo, o organismo torna a indiferença e não te lembra dos teus dedos que praticaram o ato. Não havendo nada que perdure, é natural que a memória se esvaeça, porque ela não é uma planta aérea, precisa de chão. A esperança de outros favores, é certo, conserva sempre no beneficiado a lembrança do primeiro. Mas este fato, aliás, um dos mais sublimes que a filosofia pôde achar em seu caminho, explica-se pela memória da privação, ou, usando de outra fórmula, pela privação continuada na memória, que repercute a dor passada e aconselha a precaução do remédio oportuno. Não digo que ainda sem essa circunstância não aconteça algumas vezes persistir a memória do obséquio, acompanhada de certa afeição mais ou menos intensa, mas são verdadeiras aberrações, sem nenhum valor aos olhos do filósofo. Mas, repliquei eu, se nenhuma razão há que perdure a memória do obséquio no obsequiado, menos há de haver em relação ao obsequiador. Quisera que me explicasse esse ponto. Não se explica o que é de sua natureza evidente, retorquiu Quincas Borba, mas eu direi alguma coisa a mais. A persistência do benefício na memória de quem o exerce
explica-se pela natureza mesma do benefício e seus efeitos. Primeiramente, há o sentimento de uma boa ação e, dedutivamente, a consciência de que somos capazes de boas ações. Em segundo lugar, recebe-se uma convicção de superioridade sobre a outra criatura, superioridade no estado e nos meios. E esta é uma das coisas mais legitimamente agradáveis, segundo as melhores opiniões, ao organismo humano. Erasmo, que no seu elogio da sandice escreveu algumas coisas boas, chamou a atenção para a complacência com que dois burros se coçam um ao outro. Estou longe de rejeitar essa observação de Erasmo, mas direi o que ele não disse, a saber que se um dos burros coçar melhor o outro, esse há de ter nos olhos algum indício especial de satisfação. Por que é que uma mulher bonita olha muitas vezes para o espelho, senão porque se acha bonita e porque isso lhe dá certa superioridade sobre uma multidão de outras mulheres menos bonitas ou absolutamente feias? A consciência é a mesma coisa. Remira-se a miúdo quando se acha bela. Nem o remorso é outra coisa mais do que o trejeito de uma consciência que se vê hedionda. Não esqueças que, sendo tu uma simples irradiação de humanitas, o benefício e seus efeitos são fenômenos perfeitamente admiráveis. Capítulo 150. Rotação e translação. Há em cada empresa, feição ou idade um ciclo inteiro da vida humana. O primeiro número do meu jornal encheu-me a alma de uma vasta aurora, coroou-me de verduras, restituiu-me a lepidez da mocidade. 6 meses depois, bati a hora da velhice, e daí a 2 semanas a da morte, que foi clandestina como a de Dona Plácida. No dia em que o jornal amanheceu morto, respirei como um homem que vem de longo caminho. De modo que, se eu disser que a vida humana nutre de si mesma outras vidas, mais ou menos efêmeras, como o corpo alimenta os seus parasitas, creio não dizer uma coisa inteiramente absurda. Mas, para não arriscar essa figura menos nítida e adequada, prefiro uma imagem astronômica. O homem executa a roda do grande mistério, um movimento duplo de rotação e translação. Tem os seus dias desiguais, como os de Júpiter, e deles compõe o seu ano mais ou menos longo. No momento em que eu terminava o meu movimento de rotação, concluía Lobo Neves o seu movimento de translação. Morria com o pé na escada ministerial. Correu ao menos durante algumas semanas que iria ser ministro. Depois que o boato me encheu de muita irritação e inveja, não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio e 1 ou 2 minutos de prazer. Prazer é muito, mas é verdade. Juro aos séculos que é a pura verdade. Fui ao enterro. Na sala mortuária achei Virgília ao pé do féretro a soluçar. Quando levantou a cabeça, vi que chorava deveras. Ao sair do enterro, abraçou-se ao caixão, aflita. Vieram tirá-la e levá-la para dentro. Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. Eu fui ao cemitério e, para dizer tudo, não tinha muita vontade de falar. Levava uma pedra na garganta ou na consciência. No cemitério, principalmente, quando deixei cair a pá de cal sobre o caixão, no fundo da cova, o baque surdo da cal deu-me um estremecimento passageiro, é certo, mas desagradável. E depois à tarde tinha o peso e a cor do chumbo, o cemitério, as roupas pretas. Capítulo 151. Filosofia dos epitáfios. Saí afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ou menos da sombra que passou. Daí vem, talvez,
a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. Capítulo 152. A moeda de Vespasiano. Tinham ido todos, só o meu carro esperava pelo dono. Acendi um charuto, afastei-me do cemitério. Não podia sacudir dos olhos a cerimônia do enterro, nem dos ouvidos os soluços de vigília. Eis uma combinação difícil que não pude fazer em todo o trajeto. Em casa, porém, apeando-me do carro, suspeitei que a combinação era possível, e até fácil. Meiga natura. A taxa da dor é como a moeda do Vespasiano, não cheira a origem e tanto se colhe do mal como do bem. A moral repreenderá, porventura, minha cúmplice, é o que te não importa, implacável amiga, uma vez que lhe recebeste pontualmente as lágrimas. Meiga, 3 vezes meiga natura. Capítulo 153. O alienista. Começo a ficar patético e prefiro dormir. Dormi, sonhei que era nababo e acordei com a ideia de ser nababo. Eu gostava às vezes de imaginar esses contrastes de região, estado e crédito. Alguns dias antes, tinha pensado na hipótese de uma revolução social, religiosa e política que transferisse o arcebispo de Cantuária a simples coletor de Petrópolis. E fiz longos cálculos para saber se o coletor eliminaria o arcebispo ou se o arcebispo rejeitaria o coletor, ou que porção de arcebispo pode jazer num coletor, ou que soma de coletor pode combinar com um arcebispo, etc. Questões insolúveis, aparentemente, mas na realidade perfeitamente solúveis, desde que se atenda que pode haver num arcebispo 2 arcebispos, o da bula e o outro. Está dito, vou ser nababo. Era um simples gracejo. Disse eu todavia ao Quincas Borba, que olhou para mim com certa cautela e pena, levando a sua bondade a comunicar-me que eu estava doido. Ri-me a princípio, mas a nobre convicção do filósofo incutiu-me certo medo. A única objeção contra a palavra do Quincas Borba é que não me sentia doido. Mas, não tendo geralmente os doidos outro conceito de si mesmos, tal objeção ficava sem valor. E vede se há algum fundamento na crença popular de que os filósofos são homens alheios às coisas mínimas. No dia seguinte mandou-me o Quincas Borba um alienista. Conhecia-o. Fiquei aterrado. Ele, porém, ouve-se com a maior delicadeza e habilidade, despedindo-se tão alegremente que me animou a perguntar-lhe se deveras me não achava doido. Não, disse ele sorrindo, raros homens terão tanto juízo como o senhor. Então o Quincas Borba enganou-se redondamente e depois, ao contrário, se é amigo dele, peço-lhe que o distraia, que, justos céus, parece-lhe um homem de tamanho espírito, um filósofo. Não importa, a loucura entra em todas as casas. Imagine a minha aflição. O alienista, vendo o efeito de suas palavras, reconheceu que eu era amigo de Quincas Borba e tratou de diminuir a gravidade da advertência. Observou que podia não ser nada e acrescentou até que um grãozinho de sandice, longe de fazer mal, dava certo pico à vida. Como eu rejeitasse com horror essa opinião, o alienista sorriu e disse-me uma coisa tão extraordinária, que não merece menos de um capítulo. Capítulo 154. Os navios do Pireu. Há de lembrar-se, disse-me o alienista, daquele famoso maníaco ateniense que supunha que todos os navios entrados no Pireu eram de sua propriedade. Não passava de um pobretão, que talvez não tivesse para dormir a cuba de Diógenes, mas a posse imaginária dos navios valia por todas as dracmas da Hélade. Ora bem, há em todos nós um maníaco de Atenas, e quem jurar que não possuiu alguma vez mentalmente 2 ou 3 patachos, pelo menos, pode crer que jura falso.
Também o senhor? Perguntei-lhe. Também eu. Também eu? Também o senhor. E o seu criado, não menos. Se é seu criado, esse homem que ali está sacudindo os tapetes à janela. De fato, era um dos meus criados que batia os tapetes, enquanto nós falávamos no jardim ao lado. O alienista notou então que ele escancarara as janelas todas desse longo tempo, que alçara as cortinas, que devassaram o mais possível a sala ricamente alfaiada para que a vissem de fora, e concluiu: este seu criado tem a mania do ateniense. Crê que os navios são dele, uma hora de ilusão que lhe dá a maior felicidade da terra. Capítulo 155. Reflexão cordial. Se o alienista tem razão, disse eu comigo, não haverá muito que lastimar o Quincas Borba. É uma questão de mais ou de menos. Contudo, é justo cuidar dele e evitar que lhe entre no cérebro maníacos de outras paragens. Capítulo 156. Orgulho da servilidade. Quincas Borba divergiu do alienista em relação ao meu criado. Pode-se, por imagem, disse ele, atribuir ao seu criado a mania do ateniense, mas imagens não são ideias, nem observações tomadas à natureza. O que o teu criado tem é um sentimento nobre perfeitamente regido pelas leis do humanitismo. É o orgulho da servilidade. A intenção dele é mostrar que não é criado de qualquer. Depois, chamou a minha atenção para os cocheiros de casa grande, mais impertigados que o amam, para os criados de hotel, cuja solicitude obedece às variações sociais da freguesia, etc. E concluiu que era tudo a expressão daquele sentimento delicado e nobre, prova cabal de que muitas vezes o homem, ainda a engraxar botas, é sublime. Capítulo 157. Fase brilhante. Sublime és tu, bradei eu, lançando-lhe os braços ao pescoço. Com efeito, era impossível crer que um homem tão profundo chegasse à demência. Foi o que lhe disse após o meu abraço, denunciando-lhe a suspeita do alienista. Não posso descrever a impressão que lhe fez a denúncia. Lembra-me que ele estremeceu e ficou muito pálido. Foi por esse tempo que eu me reconciliei outra vez com o Cotrim, sem chegar a saber a causa do dissentimento. Reconciliação oportuna, porque a solidão pesava-me e a vida era para mim a pior das fadigas, que é a fadiga sem trabalho. Pouco depois fui convidado por ele a filiar-me numa ordem terceira, o que eu não fiz sem consultar o Quincas Borba. Vai se queres, disse-me este, mas temporariamente. Eu trato de anexar à minha filosofia uma parte dogmática e litúrgica. O humanitismo há de ser também uma religião, a do futuro, a única verdadeira. O cristianismo é bom para as mulheres e os mendigos, e as outras religiões não valem mais do que essa. São todas pela mesma vulgaridade ou fraqueza. O paraíso cristão é um digno êmulo do paraíso muçulmano. E quando o nirvana de Buda não passa de uma concepção de paralíticos. Verás o que é a religião humanística. A absorção final, a fase contrativa, é a reconstituição da substância, não o seu aniquilamento, etc. Vai aonde te chamam. Não te esqueças, porém, que és o meu califa. E vede agora a minha modéstia. Filiei-me na ordem terceira exerci ali alguns cargos. Foi essa a fase mais brilhante da minha vida. Não obstante, calo-me, não digo nada, não conto os meus serviços, o que fiz aos pobres e aos enfermos, nem as recompensas que recebi, nada. Não digo absolutamente nada. Talvez a economia social pudesse ganhar alguma coisa se eu mostrasse como touro qualquer prêmio estranho vale pouco ao lado do prêmio subjetivo e imediato. Mas seria romper o silêncio que eu jurei guardar nesse ponto. Demais, os fenômenos da consciência são de difícil análise. Por outro lado, se contasse um, teria de contar todos os que a ele se prendessem e acabava fazendo um capítulo de psicologia. Afirmo somente que foi a fase mais brilhante da minha vida. Os quadros eram tristes, tinham a monotonia da desgraça,
que é tão aborrecida como a do gozo, e talvez pior. Mas a alegria que se dá à alma dos doentes e dos pobres é recompensa de algum valor, e não me digam que é negativa, por só recebê-lo obsequiado. Não, eu recebia-a de um modo reflexo, e era assim grande, tão grande que me dava excelente ideia de mim mesmo. Capítulo 158. 2 encontros. No fim de alguns anos, 3 ou 4, estava enfarado do ofício e deixei-o, não sem um donativo importante, que me deu direito ao retrato na sacristia. Não acabarei, porém, o capítulo sem dizer que vi morrer no hospital da ordem, adivinhem quem? A linda Marcela. E vi-a morrer no mesmo dia em que, visitando um cortiço para distribuir esmolas, achei... Agora é que não são capazes de adivinhar. Achei a flor da moita, Eugênia, a filha de Dona Eusébia e do Vilaça, tão coxa como a deixara, e ainda mais triste. Esta, ao reconhecer-me, ficou pálida e baixou os olhos, mas foi obra de um instante. Foi com esta impressão profunda que cheguei ao hospital, onde Marcela entrara na véspera e onde a vi expirar meia hora depois. Feia, magra, decrépita. Compreendi que estava velho e precisava de uma força, mas o Quincas Borba partira 6 meses antes para Minas Gerais e levou consigo a melhor das filosofias. Voltou 4 meses depois e entrou-me em casa certa manhã, quase no estado em que o vira no passeio público. A diferença é que o olhar era outro, vinha demente. Contou-me que, para o fim de aperfeiçoar o humanitismo, queimara o manuscrito todo e ia recomeçá-lo. A parte dogmática ficava completa, embora não escrita. Era a verdadeira religião do futuro. Juras por humanitas? Perguntou-me. Sabes que sim. A voz mal podia sair-me do peito. E, aliás, não tinha descoberto toda a cruel verdade. Quincas Borba não só estava louco, mas sabia que estava louco. E esse resto de consciência, como uma frouxa lamparina no meio das trevas, complicava muito o horror da situação. Sabia-o e não se irritava contra o mal. Ao contrário, dizia-me que era ainda uma prova de humanitas, que assim brincava consigo mesmo. Recitava-me longos capítulos do livro e antífonas e litanias espirituais. Chegou até a reproduzir uma dança sacra que inventara para as cerimônias do humanitismo. A graça lúgubre com que ele levantava e sacudia as pernas era singularmente fantástica. Outras vezes, amuava-se a um canto, com os olhos fitos no ar, uns olhos em que de longe em longe fulgurava um raio persistente da razão, triste como uma lágrima. Morreu pouco tempo depois, em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão e que Pangloss, o caluniado Pangloss, não era tão tolo como o supôs Voltaire. Capítulo 160. Das negativas. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O caso determinou o contrário, e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a esse outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo,
que é a derradeira negativa desse capítulo de negativas. Não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Fim.